Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos falar hoje sobre mapeamento dos cromossomos. Essa aula aqui, nós podemos dizer que é uma continuação aí sobre a aula de linkage, tá? Bom, o mapeamento dos cromossomos nada mais é do que a determinação dos genes nos cromossomos, tá? Então, em que posição, né, qual a distância entre genes diferentes e o mesmo cromossomo? Isso é muito importante, principalmente para determinar, né, aí o surgimento dos cromossomos, dos gametas recombinantes, tá? Então, olha só, a taxa de permutação nos diz qual a frequência de recombinação entre os genes, e ela é determinada pela soma dos, da porcentagem dos gametas recombinantes, tá? Então, quando eu somo aqui, ó, a porcentagem dos gametas recombinantes, 8,5 mais 8,5, eu tenho 17%. Aqui eu tenho a taxa de permutação. É a taxa de permutação, né, através da taxa de permutação, que os cientistas conseguem determinar a distância entre os genes em um cromossomo. Por quê? Porque quanto menor a taxa de permutação, menor é a distância entre os genes, e quanto maior a taxa de permutação, maior a distância entre os genes. É fácil perceber isso num exemplo. Aqui, ó, eu tenho dois genes, tá? O P, o P e o V, tá? Eu tenho aqui os alelos e eu já tenho aqui o cromossomo no processo aí de permutação de crossing over, né? Imagine que eu tenho ali um outro gene, o gene A. Como o gene A está mais próximo do gene P, né, do que a distância entre o P e o V, a chance de ocorrer a formação de um quiasma entre A e P é menor do que a chance de ocorrer um quiasma entre P e V, vocês concordam? Então, por causa disso, os cientistas chegaram a essa conclusão aqui. Se a distância é pequena, se a taxa de permutação, melhor dizendo, é pequena, é porque a distância entre os genes é também pequena, né? A chance de ocorrer um cruzamento aqui, a formação de um quiasma entre A e P é menor. Já entre P e V, né, a taxa de permutação é maior porque a distância vai ser maior. Ou seja, a chance de ocorrer formação de um quiasma entre P e V é maior. E a chance de ocorrer um quiasma entre a formação de quiasma entre A e V é ainda maior. Por quê? Porque a distância entre eles é a maior distância, tá? Então, quanto mais distantes os genes estão em um cromossomo, maior será a taxa de permutação, tá? Que leva aí à formação dos cromossomos recombinantes. Então, eu tenho aqui um exemplo. O primeiro exemplo, eu tenho que a taxa de recombinação entre A e B é de 25,2% e que a taxa de recombinação entre A e C é de 32,2%. Qual a posição de A, B e C no cromossomo? Então, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ter a ordem ABC, ou seja, o B entre A e C, tá? Uma vez que a distância entre A e C é maior, ou eu posso ter o A, o B a C, né? O A entre o B e o C, ok? No primeiro caso, a distância entre B e C seria a diferença entre esse segmento aqui AC, né? E o segmento BC, que seria 32,5 menos 25,2, né? Esqueci o 2 aqui, que seria igual a 7%. Se for esse caso aqui, a distância entre B e C vai ser dada pela soma do segmento BA mais o segmento AC, o que daria o resultado de 57,4%, tá? Como que eu determino isso? Encontrando então a taxa de recombinação, a taxa de permutação. Então, eu vou cruzar um indivíduo duplo heterozigoto com um indivíduo puro recessivo, tá? E vamos imaginar que eu vou conseguir essa proporção aqui, tá? De 46,5 para o BCzão, 46,5 para o BCzinho. Como eles acontecem em maior quantidade, esses aqui são os gametas
parentais, né, que nós já vimos na outra aula, e como esses aqui acontecem em menor quantidade, esses aqui são os recombinantes, tá? O BCzinho e o Bzinho Czão. A taxa, né, de permutação, então, é a soma aqui da probabilidade da porcentagem dos recombinantes, a taxa é igual a 7%, ou seja, a distância entre B e C é igual a 7%, B e C estão, a organização desses três alelos é A, B e C, tá? No cromossomo. Vamos passar aqui para outro exemplo. Se a taxa de recombinação entre P e V é igual a 17%, então o que eu tenho? Que os recombinantes aparecem com uma frequência de 8,5% cada um, enquanto que os parentais aparecem com uma porcentagem de 41,5% cada um, tá? Como que eu consegui esses valores? Os recombinantes é igual à taxa de permutação dividido por 2, tá? E os parentais também são 100 menos a taxa de permutação dividido por 2. Isso porque quando eu somar todas essas porcentagens aqui, eu vou encontrar 100%, tá? E para finalizar a nossa aula, tem aqui o exemplo 3, que caiu em um vestibular da UEL, em que eles pediram para determinar a posição de 4 alelos em um cromossomo. E eles deram aqui a taxa de permutação, né, que se refere à distância. Antes de continuar, a taxa de permutação, tá? A unidade de distância aí dos cromossomos é igual a UR, tá? Então, é a taxa. Então, por exemplo, aqui, AB é 32%, AB é 32 UR, tá? É a unidade aí para distância. Pode ser usado também centimorgans, em homenagem aí ao Morgan, que foi o cientista que conduziu as pesquisas aí de mapeamento genético, tá? Então, olha só, aqui a distância entre AB é 32 UR, AC 45, 12 entre AD, BC 13, BD 20, CD 33. Como que eu determino? Vamos começar pelos alelos que estão mais distantes, né? Se eles estão mais distantes, que é aqui o caso do alelo AC, então eu vou começar aqui, ó, eu vou colocar o alelo A numa ponta e o C na outra ponta, tá? Vamos considerar que eles, né, estão aí nas pontas, nas extremidades do cromossomo. E agora eu vou ver aqui, ó, partindo do alelo A, qual que é o segundo alelo mais distante? O B, tá? 32% de distância do alelo A. Então, vamos colocar o B aqui, ó. Colocar o B aqui, ok? Eu sei que entre A e B, a distância é de 32%. E entre A e D, D é o alelo mais próximo do A, é de 12%. Então, aqui é 12. Entre A e B é 32. Então, aqui seria 20. Está confirmado aqui, ó, B e D, 20%. E entre B e C? Entre B e C são 13%. Vamos confirmar? Entre C e D, 33%. D e C, 20 mais 13, 33%. Então, a posição dos alelos aí no cromossomo é A, D, B e C, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido e vamos continuar com exemplos nas próximas aulas. Um abraço!